Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Juízes, capítulos 18, capítulo 19 e capítulo 20. Vamos escutarmos e lermos juntos neste exato momento. Juízes 18. A tribo de Dan se estabelece em Laís. Naquele tempo não havia rei em Israel. Por essa mesma época a tribo de Dan buscava uma possessão para habitar nela, porque até então nada tinha recebido entre as tribos de Israel. Os danitas enviaram 5 dos seus 5 homens valorosos escolhidos dentre todas as suas famílias de Sôria e de Estaol, para explorarem cuidadosamente a terra. Ide, disseram-lhes, e examinai bem a terra. Foram e chegaram à montanha de Efraim, e entraram na casa de Micas, onde passaram a noite. Perto da casa de Micas ouviram a voz do jovem levita e, aproximando-se dele, disseram-lhe: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? Por que te encontras neste lugar? Respondeu-lhes o jovem: Micas fez-me isto e isso. Consulta então, replicaram-lhe, o teu Deus a fim de saber se nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote respondeu: Ide em paz, vossa viagem está sob o olhar de Deus. Os 5 homens puseram-se a caminho e foram até Laís. Viram ali um povo que habitava seguro, pacífico e tranquilo, segundo o costume dos sidônios. Não havia naquele terra nenhum rei que dominasse sobre os seus habitantes, ou que os molestasse em coisa alguma. Viviam longe dos sidônios e não tinham relações com ninguém. Voltando para seus irmãos em Sôria e Estaol, estes disseram: Que pudestes fazer? Eles responderam: Vamos, subamos contra eles. Vimos a sua terra que é excelente, por que ficais aí sem nada dizer? Não demoreis a pôr-vos em marcha para tomar posse dessa terra. Quando ali entrardes, encontrareis um povo que vive em segurança e uma terra espaçosa que Deus vos entregará nas mãos, uma região onde nada falta daquilo que a terra produz. 600 homens da família de Dan partiram, pois, de Sôria e de Estaol, munidos com armas de guerra. E acamparam em Cariate-Arim, em Judá. Por isso deu-se àquele lugar o nome de Mahanedã, o qual assim se chama ainda hoje, e está situado ao ocidente de Cariate-Arim. Dali passaram as montanhas de Efraim e chegaram à casa de Micas. E os 5 homens que tinham sido enviados a explorar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Sabeis que há nessa casa um efode, um terafim e um ídolo fundido? Considerai agora o que tendes a fazer. Dirigiram-se para lá e entraram na casa do jovem levita, em casa de Micas, para saudá-lo e informar-se de como ia passando. Entretanto, os 600 danitas, armados como estavam, ficaram à porta. Os 5 exploradores penetraram, sozinhos, na capela e tomaram o ídolo com o efode e os terafim, enquanto o sacerdote se achava com os 600 homens armados à entrada da porta. Tiraram, pois, da casa de Micas, o ídolo, o efode e os terafim. O sacerdote disse-lhes: Que fazeis vós? Cala-te, responderam-lhe, põe a mão na boca e vem conosco. Alegrou-se o coração do sacerdote, e ele, tomando o efode, os terafim e o ídolo, foi com a tropa. Puseram-se de novo a caminho, precedidos das crianças, do gado e das bagagens. Estando eles já longe da casa de Micas, os vizinhos deste ajuntaram-se e perseguiram os danitas. Interrogados, os filhos de Dan voltaram-se e disseram a Micas: Que queres tu, e por que trazes toda essa gente? Ele respondeu: Tirastes os meus deuses que fiz para mim, tomastes o sacerdote e partistes, que me resta agora? E como podeis perguntar o que quero? Os danitas replicaram: Nem mais uma palavra diante de nós. Não suceda que alguns se impacientem contra vós e percais a vida, tu e tua família. E os danitas continuaram o seu caminho. Micas, vendo que aqueles homens eram mais fortes que ele, voltou para a sua casa. Desse modo, tomaram os danitas a obra que Micas tinha feito, juntamente com o seu sacerdote,
Atacaram então Laís, um povo pacífico e seguro, passaram-no ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem a salvasse, porque estava longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. Essa cidade estava situada no vale pertencente a Bet-Rubi. Os danitas reedificaram a cidade e habitaram-na, chamando a cidade de Dan, nome de seu pai, que tinha nascido de Israel. E erigiram em seguida o ídolo, Jonatã, filho de Gersam, filho de Moisés, e seus descendentes foram sacerdotes na tribo de Dan até o dia de sua deportação. O ídolo de Micas foi conservado entre eles durante todo o tempo que o santuário de Deus ficou em Silo. Juízes 19. O levita e a morte da sua concubina. Naquele tempo, como não havia rei em Israel, aconteceu que um levita, vindo fixar-se no fundo das montanhas de Efraim, tomou ali por concubina uma jovem, de Belém de Judá. Esta foi-lhe infiel, deixou-o e foi para junto de seu pai em Belém de Judá, onde ficou 4 meses. Seu marido foi ter com ela para falar-lhe ao coração e reconduzi-la à sua casa, levando consigo um servo e 2 jumentos. Ela o introduziu em casa de seu pai. Quando o pai da mulher o viu, saiu a recebê-lo alegremente. Retido pelo sogro, pai da jovem, ficou o levita com ele durante 3 dias. Na manhã do 4º dia, quando se levantaram e se dispunham a partir, o pai da jovem disse ao genro: restaura primeiro as tuas forças com um pouco de pão, e depois disto partireis. Sentaram-se ambos, comeram e beberam. Em seguida o pai da jovem disse ao genro: peço-te que passes aqui ainda esta noite, e alegre-se o teu coração. A instâncias do sogro, o homem que já se tinha levantado para partir, tornou a recostar-se e passou ali ainda aquela noite. Chegada a manhã, preparando-se ele para se pôr a caminho, disse-lhe o pai da jovem: peço-te que restaures as tuas forças, deixai a vossa partida para o declinar do dia, e comeram ambos juntos. Levantou-se então o homem e dispunha-se a partir com a sua concubina e o seu servo. O sogro, porém, pai da jovem, disse-lhe de novo: olha que o dia declina e a noite se aproxima. Passai a noite aqui. Sim, o dia se vai acabando. Passa aqui a noite tranquilamente. Amanhã vos levantareis cedo e partireis, a fim de voltardes para a vossa casa. O levita, porém, não consentiu, partiu e chegou a Jebus, que é Jerusalém, com a sua concubina e seus 2 jumentos selados. Quando chegaram, o dia ia declinando, e o criado disse a seu amo: vem, tomemos o caminho da cidade dos Jebuseus para ali passarmos a noite. Não, respondeu-lhe o amo, não entraremos numa cidade estrangeira, onde não há israelitas, iremos até Gabaa. Vamos, ajuntou ele, procuremos atingir um desses lugares, e nos alojaremos em Gabaa ou em Rama. Prosseguiram, pois, o seu caminho, e o sol se punha, quando se encontravam perto de Gabaa de Benjamim. Dirigiram-se para lá, a fim de passarem a noite. Tendo entrado na cidade, parou o levita na praça, e ninguém lhe ofereceu hospitalidade. Nisto apareceu um homem idoso que voltava do seu trabalho no campo. Ao anoitecer, era também da montanha de Efraim e habitava como forasteiro em Gabaa, cujos habitantes eram benjaminitas. O velho, levantando os olhos, viu o levita na praça da cidade. Aonde vais? Disse-lhe ele, e de onde vens? Nós partimos, respondeu o levita, de Belém de Judá e vamos até ao fundo da montanha de Efraim, onde nasci. Acabo de deixar Belém de Judá para voltar à minha casa, mas ninguém me quer acolher. Embora tenhamos palha e feno para os nossos jumentos, pão e vinho para mim, tua serva e o jovem, teu servo. O velho respondeu: a paz seja contigo, dar-te-ei tudo o que for necessário. Fê-lo entrar em sua casa, e deu de comer aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés, e foi-lhe servida a refeição. Enquanto restauravam as forças, vieram os habitantes da cidade, gente péssima, e, cercando a casa do velho, bateram violentamente a porta. Fez sair,
gritaram eles ao velho, dono da casa, fez sair o homem que entrou em tua casa para que nós o conheçamos. O velho saiu e foi ter com eles, dizendo, não queirais, irmãos, cometer semelhante maldade, pois esse homem é hóspede de minha casa, não pratiqueis tal infâmia. Eis aqui a minha filha virgem, e a concubina desse homem. Eu vó-las trarei, e vós podereis violá-las e fazer delas o que quiserdes. Eles, porém, não o quiseram ouvir. Então o levita, vendo isso, trouxe-lhe sua concubina. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa onde estava o marido e ali ficou até que o dia clareasse. Chegada a manhã, levantou-se o marido e, ao abrir a porta para continuar o seu caminho, eis que sua concubina jazia diante da porta, com as mãos estendidas sobre as soleiras. Levanta-te, disse-lhe ele, vamo-nos, mas a mulher não lhe respondeu. Tomou-a então, pô-la sobre o jumento e tomou o caminho de volta para a sua casa. Chegando à sua casa, tomou um cutelo, dividiu o cadáver de sua concubina, membro por membro, em 12 partes, e enviou-as por todo o território de Israel. Todos os que testemunharam aquilo, disseram, jamais se fez ou se viu tal coisa, desde que Israel subiu do Egito até este dia, ponderai bem isto, deliberei e pronunciai-vos. Juízes 20. Movimentaram-se, pois, todos os israelitas como um só homem, desde Dan até Bersabeia, e até a terra de Galaade, e a assembleia reuniu-se diante do Senhor em Masfá. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel apresentaram-se diante da assembleia do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé, armados com a espada. E os filhos de Benjamim souberam que os israelitas tinham subido a Masfá. Os israelitas disseram, dizei-nos de que modo se cometeu esse crime? O levita, marido da mulher que foi morta, tomou a palavra. Eu cheguei a Gabá de Benjamim, disse ele, com minha concubina para ali passar a noite. Os homens de Gabá, porém, amotinaram-se contra mim e cercaram de noite a casa, querendo matar-me. Tomei-a então e cortei-a em pedaços, que mandei distribuir por todo o território da herança de Israel, porque cometeram uma atrocidade e uma infâmia em Israel. Vós todos, ó israelitas que aqui estáis, dai o vosso parecer e tomai uma decisão. Levantou-se então todo o povo como um só homem, dizendo, ninguém dentre nós irá à sua tenda, e ninguém voltará à sua casa. Eis o que agora vamos fazer a Gabá, lancemos a sorte contra ela. Tomemos dentre todas as tribos de Israel 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, que irão procurar víveres para o abastecimento do povo. É preciso, quando eles voltarem, tratarmos a Gabá de Benjamim como ela merece pela infâmia que cometeu em Israel. Assim se coligou contra a cidade todo o Israel, como se fora um só homem. Mandaram mensageiros a todas as famílias de Benjamim, para que lhe dissessem, que maldade é essa que se cometeu no meio de vós? Entregai-nos sem demora os celerados de Gabá, para que os matemos e tiremos o mal do meio de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Juntaram-se em Gabá de todas as suas cidades para combater os israelitas. Contaram-se naquele dia os benjaminitas que acorreram de todas as cidades, 26.000 homens, armados de espada, sem contar os habitantes de Gabá, que eram 700 homens de escol. Entre todo esse povo havia 700 homens de escol que não se serviam da mão direita, e todos capazes de atirar pedras com a funda num cabelo, sem errar o alvo. O número de israelitas recenseados, excluindo Benjamim, era de 400.000 homens armados de espada, todos aptos para o combate. Os israelitas subiram a Betel para consultar o Senhor. Partiram os israelitas no dia seguinte pela manhã e acamparam perto de Gabá. Começaram o combate contra os filhos de Benjamim, e puseram-se em ordem de batalha perto da cidade.
Saindo os benjaminitas infligiram a Israel naquele dia uma perda de 22.000 homens, que juncavam o solo. A multidão dos filhos de Israel, recobrando nova coragem, pôs-se outra vez em ordem de batalha no mesmo lugar onde estiveram na véspera. Até a tarde estiveram os filhos de Israel chorando diante do Senhor, e o consultaram, dizendo: Devo continuar ainda a combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu: Marchai contra ele. Os israelitas avançaram segunda vez contra os benjaminitas, que saíram de Gabá ao seu encontro e lançaram-nos de novo por terra, matando 18.000 israelitas, todos homens que manejavam a espada. Então todo o povo dos israelitas subiu a Betel, e ali, sentados, lamentavam-se diante do Senhor, jejuando naquele dia até a tarde. E consultaram-no. Naquele tempo a arca da aliança de Deus estava lá, com Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, que se conservava junto dela. Disseram, pois, devo continuar ou devo cessar a guerra contra Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu, LDE, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Israel pôs emboscadas em volta de Gabá e... Ao terceiro dia, recomeçou o combate contra os benjaminitas na mesma ordem de batalha que antes. Saindo contra eles, os benjaminitas deixaram-se atrair para longe da cidade, e puseram-se, como das outras vezes, a ferir e a matar alguns homens de Israel, uns 30 aproximadamente, nos caminhos que sobem para Betel e para Gabá através do campo. Os filhos de Benjamim disseram entre si: ei-los batidos diante de nós como dantes. Os filhos de Israel, porém, diziam: fujamos e atraiamo-los para longe da cidade por esses caminhos. Então, saindo todos os israelitas dos seus postos, ordenaram-se em batalha em Baal-Tamar, enquanto os homens de emboscada deixavam os seus esconderijos na planície da Gabá. Surgiram assim diante de Gabá 10.000 homens de escol do exército de Israel. A batalha foi rude, mas os benjaminitas não supunham que a derrota ia atingi-los. O Senhor destruiu Benjamim à vista dos filhos de Israel, os quais mataram naquele dia 25.100 benjaminitas, todos homens de armas. Os filhos de Benjamim foram derrotados. Os israelitas tinham-lhes cedido terreno para fugir, porque confiavam na emboscada que tinham posto junto de Gabá. Saindo, pois, os homens dessa emboscada, cercaram a cidade e passaram tudo ao fio da espada. Ora, os homens de Israel tinham combinado com os da emboscada que fizessem subir da cidade como sinal uma nuvem de fumo. Os homens de Israel simularam a fuga no combate, e Benjamim pôs-se a ferir e a matar cerca de 30 homens, dizendo, sem dúvida, estão derrotados diante de nós como no primeiro combate. Mas quando a nuvem de fumo começou a subir da cidade, os benjaminitas olharam para trás e viram o incêndio de Gabá a subir até o céu. Os homens de Israel deram volta e os benjaminitas ficaram pasmados ante o desastre que vinha sobre eles. Voltaram as costas diante dos israelitas e tomaram o caminho do deserto. Cercaram os benjaminitas, perseguiram-nos e esmagaram-nos em todas as suas paragens até defronte de Gabá, para as bandas do levante. Dessa sorte, caíram 18.000 valentes guerreiros benjaminitas. Enquanto o resto se pôs a fugir para o deserto até o rochedo de Remon, nessa fuga foram ainda mortos 5.000 homens pelos caminhos. Naquele dia foram mortos 25.000 homens de Benjamim, guerreiros valentes que manejavam a espada. 600 homens tinham chegado, em sua fuga para o deserto, ao rochedo de Remon, onde ficaram 4 meses. Entre mentes, os israelitas tinham se voltado contra os filhos de Benjamim e passaram ao fio da espada tudo o que lhes caía nas mãos nas cidades, desde os homens até os animais, incendiaram também todas as cidades que encontraram. Amanhã, dando seguimento às leituras da Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 21, e daremos início
do novo livro da leitura da Bíblia, no livro de Ruth, no capítulos 1 e 2. Paz e bênçãos a todos.